Seguinte, hoje a gente vai criar uma lista de tarefas usando o React.js. O projeto vai ser bem simples. Se você já tem experiência com o React, então provavelmente esse vídeo vai ser bem básico para você. Mas se você não tem, então acompanha aí que vai ser bom. A gente vai ver alguns conceitos do React. E vamos lá. Em primeiro lugar, eu vou abrir aqui o terminal. Vou dar um clear. E vou navegar até a pasta onde eu quero criar o meu projeto, beleza? Aqui dentro da pasta eu vou usar o Create React App. Se você não tem esse comando ainda, é só digitar aí npm install g para dizer que vai instalar globalmente aí no computador. Opa! E aqui você digita Create React App. Se não tem o npm, é só instalar o Node que o npm vai vir junto. Então, enfim, vamos dar o Create React App. E eu vou chamar esse nosso projeto de To-Do. Vai demorar um pouco aqui para instalar, ele vai instalar todas as dependências, vai criar uma estrutura básica de pasta aí para a gente começar o nosso projeto, e é por isso que eu estou usando o Create React App, senão a gente ia ter que fazer tudo do zero. Então, quando finalizar a instalação, a gente volta aqui. Beleza, então já finalizou aqui a inicialização do projeto, demorou aqui 2 minutos e 20 segundos. E para abrir ele no Visual Studio Code, a gente simplesmente digita aqui Code e o nome da pasta que a gente quer abrir lá. Se você está no Windows, esse comando aqui provavelmente já foi instalado quando você instalou o Visual Studio Code. Se está no Mac, é só abrir o Visual Studio Code lá, digita Shift Command P. Ele vai abrir esse input de texto aqui e digita aqui dentro Code. Clique em Shell Command, Install Code Command in Path e ele vai instalar lá aquele comandinho, beleza? Então eu vou ativar aqui o Screencast Mode para vocês verem quando eu digitar algum atalho, como por exemplo esse aqui de abrir esse input. Beleza, vamos lá então. Aqui está a nossa estrutura de pasta básica, como eu disse que o Create React App ia criar. O Node Modules são as dependências do projeto. A gente já conhece, gitignore também. Package.json, que é onde fica aqui declarado nossas dependências. Inclusive é por isso aqui ó, que a gente não precisa mandar essa pastinha lá para o GitHub ou para o Bitbucket ou o que você usa. Porque quando a gente baixa o projeto e dá um install, ele vê aqui todas as dependências que o projeto precisa e instala. Então, enfim, aqui tem também os scripts, o que a gente vai usar o start para iniciar o projeto já já. E vamos começar então deletando algumas coisas que a gente não vai precisar. Esse favicon é o que vai ficar lá na abinha. Deixa eu iniciar o projeto aqui, que aí já vou mostrando, beleza? npm start. Beleza, projeto inicializado aqui do lado. Isso aqui é como ele vem quando a gente usa o Create React App. E vamos começar deletando algumas coisas. Esse favicon é esse íconezinho que vai ficar aqui na aba do seu website. Eu não vou deletar ele porque eu não tenho outro para colocar, mas caso você tenha, é só mudar aqui, beleza? Esse logo até esse arquivo de texto aqui, vou deletar tudo. No src vou deletar tudo que tem aqui nesse CSS. Não vou deletar o arquivo porque depois eu vou mudar. Quer dizer, depois eu vou precisar. Aqui o teste e esse CSS vou deletar. E do logo até o setup de testes aqui vou deletar tudo. Agora se a gente vier aqui no index também tem alguns comentários. Vamos deletar todos eles. O título é o que vai ficar aqui também na aba. A gente pode colocar To-Do List. Esses links aqui pode apagar. E se a gente salvar agora, vai continuar dando erro, porque tem algumas importações aqui que a gente excluiu, beleza? Então só para vocês entenderem, esse aqui é o HTML da nossa página e aqui no body tem uma única div com o ID de root. Esse ID aqui vai ser usado pelo index.js. Aqui, ó, ele vai pegar esse elemento, essa div que a gente acabou de ver, e vai renderizar o nosso componente app, que é esse aqui. Já já a gente chega nele. Então aqui dentro, simplesmente a gente vai só deletar isso aqui. Vai deletar isso, porque a gente já excluiu esse arquivo. A gente também excluiu esse arquivo aqui. E vai salvar.
Aqui dentro a gente não precisa mexer mais em nada. Vamos só abrir agora o app.js. A gente deletou esse logo aqui também. E aqui dentro do return pode deletar tudo. Vou só colocar um H1 para a gente ver a nossa lista de tarefas. Se eu salvar agora, vamos ver. Deu erro. Bom, não sei porque deu esse erro, mas eu vou salvar isso aqui, o index de novo. E vamos ver se compilando novamente ele para de dar esse errinho aí. Ah, beleza, atualizei a página e foi. Então vamos lá, vou fechar o index.js, como eu disse, a gente não vai mais precisar dele. Vou deletar também esse readme que eu não vou usar. E vamos começar pelo nosso app.js. Como a gente pode ver aqui, o nosso HTML vai aqui dentro. Isso aqui é chamado de Function Component, ou seja, é um componente, que é uma função. E tudo que a gente quer retornar de HTML dele, vai aqui dentro do nosso return. A gente usa o parênteses para colocar mais de uma linha de HTML. No caso aqui, como eu estou usando só uma, eu podia inclusive tirar esse parênteses. Se eu salvar, vai recompilar aqui. E vocês vão ver que vai continuar aparecendo normal aqui, lista de tarefas, beleza? Mas como eu vou adicionar mais linhas de código aqui agora, eu vou deixar esses parênteses. Então vamos lá, em primeiro lugar a gente vai adicionar aqui uma lista. Opa. Tá. Uma lista. E dentro dela colocar algumas LIs. Vou dizer que é tarefa 1 até a tarefa 4. Tarefa 1, 2, 3 e 4. Se eu salvar, aqui do lado agora vai atualizar com a lista de tarefa 1 até a 4, beleza? Tá, mas aqui está fixo dentro do HTML. Como é que a gente passa isso para outro canto onde a gente pode depois mudar e tal durante a execução aqui da página? Nesse caso aí a gente vai usar então um hook do React que é o useState. Ele cria um estado no componente onde a gente pode guardar qualquer informação que a gente queira, que no nosso caso vai ser uma lista de textos, ou seja, vai ser um array de strings, e depois a gente vai iterar sobre essa lista para criar para cada string que tiver dentro dele um LI com a tarefa aqui dentro. Durante aqui o processo vocês vão entender melhor, beleza? Então vamos lá, em primeiro lugar, para fazer isso, eu preciso importar o hook useState, que vem lá do React. Para usar esse hook, eu simplesmente declaro aqui um array, let array. Só uma coisinha para explicar antes. Esse useState, a gente vai iniciar ele vai retornar um array com duas coisas. Array com duas coisas. A primeira coisa que ele vai retornar é o nosso estado, que no caso vai ser lista de tarefas. A segunda coisa que ele vai me retornar nesse array é uma função para adicionar item. Função para declarar valor, o que tem dentro, o valor, no caso, da lista de tarefas. Então ele vai me retornar assim. Deixa eu comentar isso, vai ficar aí em cima para vocês verem se quiser, beleza? Bom, vamos lá. A gente já sabe que ele vai me retornar um array. Então eu vou declarar aqui que vai ser array da lista. Vai parecer um pouco complicado agora no começo, mas vai facilitar bastante depois que eu explicar isso aqui, beleza? Porque a gente não usa isso assim, mas eu estou explicando só para vocês entenderem como funciona. Então a gente vai dizer que o array da lista é igual a useState, que é o nosso hook que a gente importou aqui, e a gente vai iniciar ele com um valor de um array vazio, que vai ser o nosso futuro array aí de lista de tarefa, beleza? Não, na verdade eu já vou iniciar ele aqui com um valor para vocês entenderem melhor. Então vai ser tarefa 1 e tarefa 2. Beleza, aqui eu tenho duas tarefas então.
Como é que a gente faz para pegar esse valor aqui? Para pegar o que tem dentro desse array, ou seja, o array inteiro, a gente vai usar o array da lista no index 0, porque a primeira coisa que ele retorna, como eu disse, é o valor em si que eu estou declarando aqui dentro, beleza? Como é um array de string, ele vai me retornar esse array de string aqui. Então, se, por exemplo, eu colocar que a lista é igual ao array da lista no index 0, ele vai me retornar isso aqui. E como é que eu passo esse valor para aqui para dentro? A gente pode, por exemplo, fazer um console.log de lista. Então, atualizei, se eu abrir aqui, ó. Opa, esqueci o let aqui. Beleza, então a gente vê que ele deu um console log na lista, que tem dentro do array tarefa 1 e 2. Então essa minha lista aqui é exatamente o que tem dentro do estado. E se eu quiser alterar esse valor aqui? Aí eu vou fazer assim. Eu vou dizer que a função para atualizar lista é igual ao array da lista no index 1. Mais uma vez, está complicado aqui, está parecendo complicado, mas vai ficar bem mais fácil. Eu só estou explicando aqui como ele funciona, como o que a gente vai fazer funciona por trás, por baixo dos panos, beleza? Então vamos lá. Se eu quiser atualizar, então eu vou dizer que a função para atualizar o array da lista é, e aqui dentro eu coloco tarefa 3 e tarefa 4. Então vocês vão ver que ele, eu vou até dar outro console log aqui depois de alterar, e o que ele deve me retornar é o seguinte. Primeiro eu digo que aqui dentro do estado tem tarefa 1 e 2, e dou um console log nessa lista. Então ele é para me retornar um array com tarefa 1 e 2. Só que aí eu atualizo essa lista para tarefa 3 e 4. Então no segundo console log ele deve me retornar tarefa 3 e 4. Vamos salvar aqui. Vamos ver se funcionou. Opa! Já deu um erro aqui. E esse erro aqui é porque eu declarei a função aqui direto. Só para contornar isso, eu vou fazer assim. Eu vou criar aqui um botão. E vou dizer que quando eu clicar nele, eu quero que execute a função. Opa! Atualizar a lista e dou um console log nessa lista. Beleza. Então ele vai me retornar aqui tarefa 1 e 2. E quando eu clicar nesse botão aqui, ele é para atualizar essa lista e me retornar a tarefa 3 e 4. Aqui já está tarefa 1 e 2. Beleza. Quando eu clicar no botão, ele vai me retornar tarefa 3 e 4. Enfim, deu para entender mais ou menos, né? A gente, quando usa o estado, ele me retorna um array, onde o primeiro elemento é o valor do estado e o segundo é uma função para atualizar esse estado. Beleza, e o que é que vai ficar mais fácil, que eu disse que ia ficar bem mais fácil aí depois que eu explicasse isso? Vai ficar mais fácil porque a gente não precisa usar esse array da lista, index 0, index 1, nada disso. A gente pode simplesmente desestruturar esse array, ou seja, a gente sabe que recebe um array. Então a gente vai declarar aqui um array. A gente sabe que o primeiro elemento desse array é o valor aqui do estado que a gente está declarando. Então, no nosso caso, a gente quer chamar ele de lista. E a gente sabe que o segundo elemento desse array é a função para atualizar essa lista. Então, por convenção, a gente usa o set e o mesmo nome que usou atrás com a primeira letra maiúscula, ou seja, set lista. Beleza. Isso aqui é a mesma coisa de fazer isso aqui, ó. Só que bem mais fácil, né? Isso aqui é tipo fazer isso aqui. Array lista é igual ao useState. Let lista é igual a array lista no index 0. E let set lista é igual a array lista no index 1. Pronto. Essa primeira linha aqui é exatamente isso aqui. Então a gente pode deletar isso.
E agora a gente tem aqui o nosso valor do estado na variável lista e tem a função para atualizar essa lista na variável setLista. Deixa eu apagar esse comentário. Deixa eu salvar para ele atualizar aqui, tirar esse botão e voltar à lista, beleza? E agora como é que a gente pode fazer essa lista aqui, puxar desse estado? A gente vai fazer o seguinte, deixar o L e para cada item aqui dentro a gente quer criar um LI. Então a gente apaga aqui, abre as chaves para dizer que aqui dentro agora vai ter um código JavaScript e não um HTML. E vai dizer que lista, que é o nosso estado, .map, item. Até aqui, o que foi que eu fiz? Peguei o array de lista, mandei ele iterar sobre esse array de lista e disse que para cada item aqui dentro desse array, eu quero que ele me retorne um LI com o objeto lista dentro, que no caso é uma string. Se eu salvar aqui agora, opa, na verdade aqui, item. Eu quero que para cada item ele me retorne um LI com o item dentro. Salvando aqui, a gente vai ver agora que ele me retornou tarefa 1 e 2. Se eu adicionar aqui agora tarefa 3 e tarefa 4 e salvar, automaticamente ele já vai adicionar aqui na lista a tarefa 3 e 4, beleza? Beleza, mas a gente não quer iniciar esse array já com as tarefas nele, né? A gente quer adicionar nossas próprias tarefas. Então, como é que a gente pode fazer isso? Eu vou adicionar aqui em cima um input de texto e vocês vão ver que vai dar um erro, porque dentro desse return aqui eu só posso voltar um elemento HTML. Então, tem dois jeitos de contornar isso. Um é criando uma div e colocando tudo isso aqui dentro dessa div. O erro já sumiu. Ou outro, que o React deixa a gente fazer, é usar um fragment, ou seja, uma tag de abre e fecha vazio para colocar o que quiser aqui dentro. Então, se a gente salvar esse input aqui, ele já vai aparecer aqui em cima. Beleza. No momento não funciona para nada, porque a gente não implementou nada nele ainda. O que é que a gente pode fazer agora? Criar aqui outro estado. Nesse caso agora vai ser novo item. Set novo item. E a gente vai iniciar ele como uma string vazia. Agora a gente vem aqui no nosso input de texto e diz que o valor dele é novo item. Se eu salvar, ele vai continuar vazio, porque a gente iniciou esse estado aqui como vazio, mas ele não vai me deixar mudar esse valor. Estou digitando aqui e nada acontece porque esse valor está fixo para vazio. Se eu iniciar ele com 13123 e salvar, agora vocês vão ver que vai iniciar com 13123, beleza? Como é que a gente faz então para mudar isso aqui? A gente diz que onChange, ou seja, sempre que o valor desse input mudar, eu quero que você execute essa função aqui para mim. Então vamos lá, ele vai me retornar aqui, eu vou chamar isso aqui de value e vou dar um console log para vocês verem aqui o que é que vem dentro desse value. Opa, assim. Beleza, deixar compilar, deixa eu abrir aqui o console. E aqui já tem aquele errinho, ó. Você configurou uma propriedade valor para um elemento de form, que é esse input, sem um handler de onChange, ou seja, esse valor nunca vai mudar. Beleza, vou tirar esses erros aqui, depois a gente vai ver isso. E agora, se eu clicar aqui e digitar qualquer coisa, vou digitar um A, ele vai me retornar esse value aqui. A gente pode abrir ele. Vai ver que ele tem o elemento target, que é o nosso input. Opa. Beleza, se eu clicar aqui, inclusive ele vai aqui, ó, no HTML, mostra o nosso input. E se eu abrir esse input, a gente vai ver que lá embaixo, ele tem uma propriedade de value, que é exatamente o que está digitado dentro dele. Então, para atualizar aqui o nosso novo item, sempre que eu digitar alguma coisa, a gente vai dizer que quando ele mudar, a gente vai pegar esse value,
e vai dar um set novo item como value.target.value. Esse nome aqui pode ser qualquer coisa, eu podia chamar isso aqui, por exemplo, de bolo de chocolate. Ele ia funcionar do mesmo jeito se eu colocasse aqui. Só que para ficar mais simples, vamos chamar de value mesmo. Beleza, então sempre que eu mudar agora o valor aqui do input, ele vai atualizar o nosso estado também com esse valor. E porque eu não posso simplesmente fazer que novo item é igual a value.target.value, porque os estados são imutáveis, você não tem como alterar o valor desse estado assim direto. Por isso que ele retorna essa função. Com essa função aqui, ele vai meio que descartar o seu estado e criar um novo, beleza? Então vamos voltar aqui para set novo item. Se eu salvar agora, a gente vai ver que se eu tentar alterar, ele vai ser alterado. Inclusive tudo que eu digitar aqui agora está sendo passado para esse estado novo item. Beleza, então. E como é que a gente pode fazer agora para adicionar um item na nossa lista de tarefas? Vou criar aqui um button também, com o texto adicionar, e vou dizer que quando clicar nesse botão, eu quero que execute a função adicionar novo item, que a gente vai criar aqui embaixo. Essa função simplesmente vai pegar o setLista e vai dizer que ela é um array com tudo que já tem dentro da lista, ou seja, a gente vai usar um spread aqui dentro, lista, vamos dizer que isso é uma function, e vai adicionar o novo item, que é o que tiver dentro desse estado aqui, beleza? O que é que significa esses 3 pontos aqui? Como a gente não pode mudar o valor de um array direto, não tem só como a gente dar um push ou adicionar só um valor nessa lista. Se a gente fizesse aqui direto assim, novo item, ele ia deletar tudo que tinha aqui dentro e ia deixar só o valor do novo item. Então a gente usa um spread aqui, que é esses 3 pontos, e diz que quer dar um spread no array de lista. Isso aqui é a mesma coisa de pegar isso aqui tudinho, ó, e passar para cá. Aí ele teria tarefa 1, 2, 3, 4 e o valor do novo item. Beleza? Se eu salvar aqui agora, a gente pode adicionar aqui, por exemplo, tarefa 5. Quando eu clico em adicionar, ele já adiciona aqui embaixo. Só que ele fica aqui o tarefa 5. Então o que é que a gente pode fazer também? Dar um set novo item como uma string vazia. Então se eu atualizar aqui agora, ó, tarefa 5. Quando eu adiciono, ele adiciona aqui embaixo e zera o meu input de novo. Beleza, então. Só para mostrar para vocês um outro hook, eu vou tirar isso daqui, vou inicializar esse array vazio. Se eu salvar aqui, ó, a nossa lista vai vir vazia, mas vai continuar funcionando. Eu posso adicionar item 1 e ele vai adicionar. E aí eu vou usar aqui embaixo o outro hook, que é o useEffect. Ele vai ser automaticamente importado aqui, senão você pode importar aí manual. Onde eu vou passar para ele uma função e um array de dependência. Se a gente deixar esse array vazio, ele vai executar essa função uma vez quando a página for carregada. Se a gente colocar aqui, por exemplo, lista, toda vez que o valor do estado de lista for alterado, ele vai executar essa função novamente. Mas eu quero que ele execute uma vez só quando a página for carregada, e eu quero que ele sete o valor da nossa lista para isso aqui. Então, se eu salvar isso aqui, vocês vão ver agora que a nossa lista vai voltar assim que a página for carregada. Ou não. Ah, já achei o erro aqui. Eu tentei setar várias vírgulas aqui, mas na verdade isso é um array. Beleza? Agora vai funcionar. Então, ó, já voltou aqui, tarefa 1, 2, 3, 4. Então, ele está fazendo com que quando a página carregue, o valor de lista seja o que eu passei aqui dentro. Beleza, e se eu quiser deletar aqui alguma dessas tarefas?
Então a gente vai ter que criar aqui também um botão. Aí como a gente vai passar mais de uma linha de HTML, eu vou deletar isso aqui, vou colocar parênteses, assim como no return. E aqui dentro eu coloco que a cada item ele vai me retornar um LI com o item. E dentro desse LI eu quero também um botão de deletar, para deletar esse item. Dentro desse botão eu vou dizer que quando eu clicar nele, eu quero chamar a função deletar item, passando o index desse item aqui. Como é que eu posso pegar esse index? Aqui no map eu tenho a opção de ele me retornar apenas o item, ou se eu colocar parênteses e der uma vírgula, o próximo parâmetro que ele vai me retornar é o index desse item aqui, beleza? Agora a gente vai criar aqui embaixo uma função deletar item que vai receber o index e vai fazer o seguinte: vai criar um array temporário com tudo que tem dentro do lista, porque lembra que a gente não tem como mudar um array direto lá, a gente não pode simplesmente deletar um item só e deixar o resto. Então a gente tem que criar um array temporário com o mesmo valor do que tem em lista. E nesse array temporário, a gente dá um splice a partir do index 1, tirando apenas um item, porque a gente só quer tirar esse item aqui que foi passado, beleza? E agora a gente pega o valor desse array e passa para a lista novamente. Então vamos ver aqui como é que ficou isso. Agora a gente já vê que cada item aqui tem o seu botão de deletar. Se eu deletar, por exemplo, a tarefa 3, vai ficar só a 1, 2 e 4. Se eu deletar 2, 4, 1, se eu criar qualquer tarefa nova aqui, ele já vem com o botão e eu posso deletar também normalmente. Beleza então, galera. Eu acho que de código é mais isso aí. Vamos só dar uma estilizadazinha aqui para ficar mais bonito. Não vai ser o foco desse vídeo, eu não sou nenhum designer, mas vamos dar uma estilizada. Vai que vocês querem usar aí, mostrar para alguém, né? Sei lá. Então eu vou adicionar aqui uma div container. E aqui no app CSS mesmo, eu vou dizer que o corpo da página vai ser flex, display flex, justify content center, align items center também. Beleza? Deixa eu adicionar um item qualquer aqui, só para a gente ir vendo. Na verdade eu vou atualizar a página, já vai ficar as 4 tarefas. Então vamos lá, display flex, justify content center e align items center. Vamos dar uma altura para esse bar aí de 100 VH, ou seja, a altura dele vai ser tudo isso aqui que a gente está vendo. Esse VH no caso é o view height. Se eu salvar aqui agora sim ele já mandou aqui para o centro da tela. E para deixar mais bonitinho aí, eu vou colocar aqui o background color, na verdade background image dele vai ser um linear gradient de 180 degrees com as cores 00 S6 S6 e 008080. Essas cores eu já vi antes, como ficaria mais ou menos legal aí pra gente. E o que ele vai fazer é isso aí, vai pegar dessa 00S6 S6 daqui de cima até a 008080 aqui embaixo. Beleza, então, vou pegar agora esse container aqui e vamos estilizar ele. Em primeiro lugar, eu vou dizer que ele vai ter um background color de F2, F2, F2 para diferenciar aí do fundo. Vamos dizer que ele vai ter uma largura fixa de 250 pixels. Vou dar um padding aqui de 10 pixels. Assim ele já dá um espacinho ali. E um border radius de 5 pixels. Só para dar uma arredondada aqui na quina, beleza? Vamos pegar agora aqui. Só uma coisa que eu esqueci. Se a gente der um inspect aqui no console, ele vai ficar dando esse erro que cada elemento aqui, ó, dentro desse map tem que ter uma
Unique Key Prop, ou seja, a gente tem que colocar aqui no LI uma propriedade key que é única. Então eu vou usar aqui o index. O index sempre vai ser único. Nesse nosso caso aqui não tem problema usar ele. Beleza? Já sumiu aquele erro lá. Eu acabei de ver que isso aqui foi auto-importado em algum erro aí que eu digitei alguma coisa errada. Por isso estava dando que nunca estava sendo usado aqui. Estava definido, mas nunca sendo usado. Então se a gente atualizar agora a página, zerou de erro. Beleza, voltando para a estilização aqui. Na nossa UL, eu vou dar uma class name. Lembrando que no React a gente usa class name e não class normal, como usa no HTML. Vou dar uma class name de to-do list. E para o LI, eu vou dar um class name de to-do item. Beleza? Volta aqui para o CSS. To-do list. Eita. Vamos dar um style, list style de none. Para remover os pontinhos aqui. E para o item, to-do item. Antes do item, vamos remover mais algumas coisas aqui também. Vou dar um margin de 10 pixels e 0. Na verdade, eu vou usar aqui 10 pixels, 0, 0. Ou seja, ele vai dar 10 pixels em cima de imagem, 0 dos lados e 0 embaixo, beleza? Padding de 5 pixels. Assim ele vai ficar aqui bem certinho. Um height de 300 pixels. Fixo. Ele sempre vai estar desse tamanho aqui. E caso a gente tenha várias tarefas aqui, vou adicionar algumas vazias, depois a gente inclusive vai tratar isso para não adicionar tarefa vazia. A gente vai ver que vai quebrar, né? Então para não quebrar, a gente dá um overflow de auto. Pronto, beleza então. A gente vai ver agora que se a gente ficar adicionando aqui, ó, ele vai criar uma barrinha de rolagem e aí não fica quebrando aqui, beleza? Outra coisa que a gente pode fazer para esconder essa barrinha é dizer que no WebKit, hoje eu estou apanhando para esse teclado, scroll bar, da to-do list, a gente não quer que ela apareça. Então dá um display none, ela já sumiu, mas continua funcionando aqui dentro, beleza? Aí vai de você se quer deixar ou não. Eu não me importo muito, por mim tanto faz, vou deixar aqui só para a gente visualizar. Então beleza, para o item agora a gente vai dizer que ele tem o width de 100% do pai dele, que no caso seria a UL. Nada vai mudar aqui por enquanto, mas aí a gente diz que o display é flex e justify content. Eu vou tirar esse screencast mode aí, porque já está atrapalhando um pouco, eu não estou mais usando os atalhos. Então para o justify content a gente diz que quer space between, ou seja, ele vai usar o maior espaço possível entre os dois elementos que estão dentro da LI, que no caso é o tarefa e o botão deletar. Se eu salvar aqui então, vai cada um para o seu lado. Aqui como não tem nada, ele não vai ter como dar esse space between. Mas se eu digitar 1, ele já dá esse espaço, beleza? Já já a gente vai também tratar isso aí para não ficar colocando nem tarefa repetida, nem tarefa vazia. Então beleza, e a cada to-do item que venha depois de um to-do item, eu vou colocar um margin top de 5 pixels e vou dizer que eu quero uma border top de 1 pixel solid na cor D9, 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 que não vai dar tanta diferença com o background, e um padding top também de 5 pixels. Então ele vai adicionar aqui essa barrinha, beleza? E aqui ficou errado assim porque eu esqueci o top. Agora beleza, ficou tudo certinho. Bom, de estilização é isso aí. E agora a gente vai só tratar aqui para não entrar tarefa vazia
ou tarefa duplicada quando a gente for adicionar um item. Então o que é que a gente vai fazer? Alterar aqui a função de adicionar um novo item. Em primeiro lugar, a gente tem que checar se o novo item, que é o que vai adicionar, ponto length, ou seja, se o tamanho dele é menor ou igual a 0. Se for, a gente dá um alerta para o usuário dizendo, por favor, digite algo no campo tarefa. E para isso também seria bom a gente colocar aqui no nosso input um placeholder tarefa. E para que ele não passe desse if aqui e adicione de qualquer jeito, a gente tem que dar aqui dentro um return. Assim ele já volta à função sem executar o resto do código. Então beleza, já está o placeholder tarefa aqui. Se eu tentar adicionar ele vazio, vai dar o alerta e não vai adicionar a tarefa. Outra coisa que a gente pode fazer é não deixar o usuário criar tarefa duplicada. Como é que a gente faz isso? A gente vê se o item já existe, ou seja, item index é igual lista.indexOf novo item, que é o que o usuário está tentando adicionar. Então ele vai ver se existe esse item aqui dentro do array de lista. Se existir, ele retorna o index do item, e se não existir, ele vai retornar -1. Então, para não deixar ele adicionar tarefa repetida, a gente dá um if item index maior ou igual a 0, ou seja, se ele existir, a gente também vai fazer a mesma coisa. Só que aqui dentro, a gente vai mudar esse texto aqui. Colocar você... Eita, esse tecladinho do Mac é tenso. Você já adicionou esta tarefa. Eu vou colocar um ponto também, beleza? Então vamos salvar e vamos ver agora como é que ficou nosso projetinho aí de to-do. Beleza, tudo funcionando. Se eu tentar clicar aqui, já vai dar um erro. Por favor, digite algo no campo tarefa. E aqui já existe tarefa 1. Então, se eu tentar adicionar tarefa 1, ele vai dar também um erro dizendo que eu já adicionei essa tarefa, beleza? E só para dar uma ajeitadinha aqui nesse input e nesse botão, eu vou colocar isso tudo aqui dentro de outra div com a classe de newItem. E aqui na estilização, eu vou colocar aqui newItem, tem o display flex e margin de 0. E colocar o justify content space between. Acho que assim fica um pouquinho melhor, né? Então, galera, é isso aí. Se vocês quiserem estilizar mais aí, fiquem à vontade. O foco desse vídeo não é bem o estilo, é mais para explicar isso, o básico do básico sobre o React. Se vocês gostarem, deixa aí nos comentários. Se quiser algum outro projetinho aí que a gente possa fazer rápido, é só dizer. Se quiserem que eu coloque esse projeto aí para funcionar salvando essa lista no local storage do browser, também é só falar aí que no próximo vídeo a gente coloca. Ou a gente pode usar aí um MongoDB, ou pode usar um Firebase, ou o que vocês quiserem aí, só deixa na lista que a gente desenrola, faz o vídeo e mostra como funciona, beleza? Também, se quiserem um projetinho aí no React Native, para a gente fazer isso funcionar no iPhone ou no Android, no iPad, enfim, deixa nos comentários. E por hoje é isso aí. Valeu então, falou e até a próxima.